E o projeto De Olho nas Eleições é uma ação proposta para o sistema do Observatório Social do Brasil, com o objetivo de engajar candidatos a prefeito e vereadores nas cidades participantes a assinarem um termo de compromisso com um plano de transparência e controle social com inúmeras propostas. Acompanhe. Com o slogan De Olho nas Eleições, o Observatório Social está realizando um trabalho intenso para que todas as pessoas, para que todos os candidatos estejam cientes das regras para essas eleições e para o próximo pleito que inicia no próximo ano. Nós recebemos aqui a presidente do Observatório Social do Brasil, Belonice Sotoriva, que vai nos falar um pouquinho desse slogan De Olho nas Eleições. Bastante profundo, né, Belonice? Olá, tudo bem? Muito importante, né, essas oportunidades para a gente trazer, então, o conhecimento do público, que o Observatório Social trabalha com esta campanha De Olho nas Eleições. Então, nós temos um programa a nível nacional, né, onde todas as cidades que têm Observatório Social estão trabalhando com este programa. Este programa, ele é amplo, né, porque ele trabalha com o tripé de controle, transparência e gestão. Então, é isso que a gente traz como cidadãos, né? Sociedade civil organizada, a gente traz para conhecimento da sociedade, antes das eleições. E já que estamos nesse período eleitoral, as pessoas precisam votar também com consciência, conhecer um pouco mais os seus candidatos e também saber a contribuição que cada um vai oferecer para o seu município. Perfeito, Sandra. É uma grande oportunidade para você, eleitor, buscar, então, no site do De Olho nas Eleições do Observatório Social, que esse ano, inclusive, nós estamos fazendo do Brasil inteiro, né? Está no site do Observatório Social do Brasil. Mas aqui no site do Observatório Social de Erechim também tem o De Olho nas Eleições. Você pode chegar, procurar neste site, consultar se o candidato que você escolheu, se ele se comprometeu com este tripé. Então, é uma excelente ferramenta realmente para o eleitor estar informado. Há poucos dias, o Observatório Social realizou uma conversa online com os candidatos justamente para que eles se comprometessem com a nossa cidade. Exatamente, Sandra. Então, como que funciona, né, essa nossa campanha? No dia 26/10, aqui em Erechim, foi chamada, então, infelizmente esse ano de forma virtual, né, porque na última eleição a gente fez um grande evento para esse momento, mas essa vez foi de forma virtual. No dia 26/10 foi realizada, então, o lançamento dessa campanha em Erechim, onde se apresentou para todos os presidentes de partido uma carta de compromisso, duas, na verdade. A carta de compromisso para vereadores, que tem, a carta de compromisso para vereadores, ela tem 26 itens, né, 26 propostas, 29 propostas, e a carta para o executivo, para os prefeitos, ela é composta de 48 propostas. Nossa. Estas propostas, Sandra, elas não têm nada diferente da legislação. Ela tem base na lei da transparência, tem base na Constituição, enfim, todas essas propostas, elas não são absolutamente nada diferente do que diz a legislação. É uma forma de traduzir, né, de fazer clarear, então, essa situação para que o candidato a prefeito e o candidato a vereador possa se comprometer para que depois também o erechinense, né, o cidadão, possa monitorar este comprometimento, então, com o Observatório Social e com a sociedade de Erechim. Nos últimos anos, o Observatório Social tem desempenhado um papel bastante importante justamente com as prefeituras e os gestores públicos para que o dinheiro público seja muito bem empregado. Essa missão, essa visão continua nos próximos anos ou algumas coisas mudam? Não, a missão, Sandra, é a mesma, né? A melhor qualidade da aplicação do recurso público. Então, assim, ó, a maior eficiência da gestão pública. O Observatório Social, ele vem para contribuir, né? Justamente no sentido de contribuir com a gestão pública, com os depois eleitos, e também
ele vem com esse propósito de representar a sociedade civil antes da eleição. Ou seja, o que é importante? É importante que ele se comprometa, então, qualquer um, com algumas situações que são específicas, né? Por exemplo, de não contratar parentes para trabalhar junto ao poder público. Enfim, são situações, por exemplo, como essa, onde nós sabemos que são situações que a legislação impede, que também o cidadão não gostaria. Certo. Então, o observatório tem esse papel antes da eleição e, inclusive, a gente aproveita para dizer para você, eleitor, é o teu grande direito democrático de que você está exercendo, então não deixe de votar. Faça a sua escolha consciente, não venda absolutamente seu voto, porque o seu direito não tem valor que pague, e vá até as urnas no dia 15 e faça a sua escolha de forma consciente. Porque você tem que lembrar que depois você vai ficar um grande tempo. Essas pessoas que você escolherá, elas estarão administrando o seu dinheiro. Porque o dinheiro do recurso público é o dinheiro do cidadão. Então, nós precisamos sim encontrar pessoas comprometidas com a sociedade para que realmente ela faça uma excelente gestão de forma transparente, para que a sociedade também possa acompanhar. Então, nós estamos, assim, agora falando um pouquinho a nível de Brasil, Sandra. Eu estive semana passada num webinar de controle social de Minas Gerais, que nós estamos mudando um pouco a cultura. Eu sei que é um trabalho ainda muito extenso, mas que o cidadão, cada um de nós, pode acessar o portal de transparência da Prefeitura Municipal, da sua Câmara de Vereadores, e acompanhar o que está acontecendo. Por quê? Porque é muito importante. O recurso é da sociedade. O poder emana do povo, né? A nossa primeira lei da Constituição. Então, realmente, estamos mudando no Brasil inteiro, está se abrindo. Essa webinar, por exemplo, foi a proposta dos controles da CGE, né? Onde eles estão trazendo esse assunto, era o olhar do público e o olhar da sociedade. Certo. Então, que realmente fica esse convite aqui para Erechim, para que a sociedade se integre, então, ao Observatório Social, para que faça acompanhamento, porque é muito importante, inclusive para melhor eficiência e para contribuir, então, com os escolhidos após a eleição. A cobrança tem que ser de todos nós. E como a participação também, de repente, nas assembleias, na Câmara de Vereadores, onde se vota os projetos, para que a gente conheça o que está acontecendo. Isso também é importante, criar essa cultura. Sandra, nós temos um lema chamado indignar-se é importante, mas a atitude é fundamental. Certo. Então, claro, óbvio que nós não trabalhamos com denuncismos, né? Nós trabalhamos com evidências. E o observatório trabalha preventivamente. Então, veja, nós estamos fazendo uma campanha antes da eleição, que inclusive a gente espera que todos os candidatos a vereadores, que são 253 candidatos, se comprometam, né? A prefeito também, todos do Poder Executivo se comprometam. Na última gestão, na última eleição, nós tivemos somente um candidato a vereador que não havia assinado a carta de compromisso, mas ele depois mostrou conhecimento e apoio, né? Uhum. Então, a gente espera realmente que os vereadores façam esse compromisso com a sociedade Erechim, porque o Observatório Social do Brasil Erechim é representação da sociedade, né? Então, nós temos um prazo, né? Isso é importante que a gente registre. Este prazo para assinatura, ele se encerra no dia 11. Ele pode ser feito de forma virtual. Uhum. Ou seja, pode consultar, baixar lá o termo, ler, né? Para que entenda exatamente o que está assinando, né? As 29 propostas de vereador, e aí assina, escaneia e nos devolve. Ou pode também levar, né? Junto à nossa sede ali, junto ao Cindy Loja,
todas as tardes também tem gente para receber, mas pode ser feito de forma virtual. Qual o teor de todas essas propostas inclusas aí para os candidatos assinarem? Olha, Sandra, as propostas para vereador, elas vêm justamente assim para melhorar a qualidade do serviço entregue pelo vereador no exercício da fiscalização e da legislação. Então, como eu te falei antes, ele tem foco com controle, transparência e gestão. O que embasou todas esses itens dos termos? A legislação vigente. Então, não tem nada de absurdo, tá? Eu tenho, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um termo aqui. Não utilizar órgãos, funcionários e equipamentos da administração pública em proveito próprio ou de terceiros, conforme determina a lei da improbidade administrativa. Certo. Fiscalizar atos do Poder Executivo Municipal e dar publicidade às medidas adotadas e ao resultado da fiscalização. Promover a implementação da transmissão online ao vivo dos certames públicos. Primeiro, né, até eu comecei lá no meio, participar ativa e assiduamente às sessões da Câmara de Vereador do município, não me ausentando das mesmas antes do seu término. Não legislar em causa própria, abstendo-se de votar sempre que a matéria em discussão seja de seu interesse pessoal, direto ou indireto. Enfim, né, são propostas básicas que fazem parte da conduta ética de qualquer administrador gestor, né? Isso, nós temos, assim, acompanhamento da LOA, né, analisar e aprovar, então, o orçamento anual da prefeitura. Tem algumas assim, que vai demandar um exercício um pouco maior, né, mas ele tem o nosso vereador, ele tem um papel muito importante na nossa sociedade. Porque ele, além de ele fiscalizar o executivo, ele também pode promover leis, né? Leis, tem muita coisa que a gente pode mudar, alterar, criar, sempre, né? O universo não para, as modernidades não param e a gente precisa estar, então, pensando em como facilitar, né, isso através da legislação que o município pode criar. Então, para as pessoas que queiram saber quem assinou esse termo, conhecer um pouquinho mais, o Observatório Social tem todas as informações, inclusive orientação para que se vote com segurança e vote com consciência. Isso, consulte então erechim.osbrasil.org.br, dê olho nas eleições e veja se o candidato que você escolheu, ele está lá comprometido com a sociedade erechinense. Belonice, obrigada por mais uma vez estar aqui prestando essa informação social para toda a nossa população, para que a gente vá votar com consciência, com segurança e que os nossos novos gestores sejam pessoas comprometidas com a nossa comunidade. Isso mesmo, Sandra. Muito obrigada pela oportunidade. Boa eleição a todos, com seu voto consciente, com candidatos comprometidos e tenhamos uma boa eleição e uma boa gestão depois. É isso que nós esperamos para o nosso município. Um grande abraço. Obrigada.